Fala galerinha, seja bem-vindo ao nosso canal e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre potenciação. Pois é, um objeto de conhecimento muito extenso que nasce no 6º ano e estende-se até o 9º ano. Hoje, na nossa aula inicial sobre esse objeto de conhecimento, nós vamos falar sobre os critérios básicos, as principais habilidades, sobre a escrita e a fala e o desenvolver desse objeto de conhecimento. Pois é, o objeto de conhecimento que nós vamos estudar hoje, focando no 6º ano, mas que estende-se do 6º ao 9º. E para vocês que não se inscreverem em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curtam, comentem e vem conosco. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre potenciação. Pois é, a potenciação ela é nada mais nada menos que uma multiplicação de fatores iguais. Mas antes de falarmos da multiplicação de fatores iguais, nós vamos ver quais são os elementos que formam a potenciação. A leitura de uma potenciação, a função de cada elementozinho que forma a potenciação. Então nós temos aqui que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, sendo assim que pode ser representada da seguinte forma. De que forma nós podemos representar a potenciação? Nós podemos representar assim, ó, A elevado a N é igual a B. Mas como assim A elevado a N é igual a B? Quem é A? Quem é N? Quem é B? Qual é a função de A? Qual é a função de N? Qual é a função de B? Pois é, o A ele é chamado de base, o N ele é chamado de expoente. Já o B ele é chamado de potência, pois ele é o resultado dessa operação. E aí, tá dando para entender? Pois é, olha aqui, ó. Logo, A elevado a N significa A multiplicado por ele mesmo N vezes. Como assim? É assim, é porque a função de A, sendo a base, é multiplicar ele por ele mesmo a quantidade de vezes que o expoente indica. Nesse caso, como o expoente é N, nós vamos multiplicar A por ele mesmo N vezes. Numericamente falando, nós temos aqui um exemplo. 2 elevado a 3 é igual a 8. Mas por que 2 elevado a 3 é igual a 8? 2 é a base. 3 é o expoente e 8 é a potência, ou seja, é o resultado dessa operação. Mas antes de entrarmos em detalhes de resolução, nós vamos ver os nomes específicos de cada potenciação, ou aquelas potenciações que possuem nome específico. Vamos juntos? Olhe, a primeira potenciação em que nós vamos ver que tem um nome específico e o nome específico para cada potenciação depende do expoente. Então, nesse caso, eu tenho 3 elevado a 2, que é igual a 9. Ou seja, nesse caso, 3 é a base, 2 é o expoente e 9 é a potência. Então, todas as vezes que vocês tiverem qualquer base, que é esse númerozinho aqui de baixo, com o expoente 2, nós dizemos que esse número está elevado ao quadrado. Logo, a leitura dele é 3 elevado ao quadrado. Quando eu tenho uma base, seja ela qual for, com o expoente 3, aí eu já não leio 4 elevado a 3. Eu leio 4 elevado ao cubo, ou 4 ao cubo. Pois é, essa é a nossa leitura, 4 elevado ao cubo. Mas e aí, se não for 2 nem 3? Pois é, a partir de 3, nós já falamos que ele está elevado à quarta ou quinta ou sexta potência. Por exemplo, aqui nós temos 2 elevado à quarta potência. Pois é, a leitura dele é 2 elevado à quarta potência. E se ele for elevado a 5? De igual forma, aqui eu tenho 2 elevado à quinta potência. Pois é, quando o expoente for 2, ele está elevado ao quadrado. Quando o expoente for 3, ele está elevado ao cubo. Mas quando o expoente for um número maior que 2, maior que 3, aí nós já falamos quarta potência, quinta potência e assim sucessivamente. Mas não podemos esquecer que nós também podemos ter o expoente 1. Mas o expoente 1, ele fica oculto. Não é necessário colocar o expoente 1. E também temos o expoente 0. Mas nós vamos estudar o expoente 0 quando entrarmos nas propriedades da potenciação. Vamos juntos? Pois é, agora nós vamos ver de que forma ou quais habilidades nós usamos para resolver uma operação de potenciação. Para resolvermos
Para resolvermos uma operação de potenciação, é importante sabermos que o númerozinho que está abaixo, que nós vimos neste instante, chamado de base, ele vai multiplicar ele por ele mesmo a quantidade de vezes que o númerozinho que está acima, chamado de expoente, indica. Nesse caso, eu tenho 3 ao quadrado. Como o expoente é 2, eu vou pegar a base 3, multiplicar ela por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente indica. Nesse caso, ele indica 2 vezes. Então, é 3 vezes 3, que é 9. Portanto, eu digo que 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, 3 é a base, 2 é o expoente, aqui é o produto e 9 é a potência. Vamos lá? Depois eu tenho 4 elevado ao cubo. Quanto é 4 elevado ao cubo? 4 elevado ao cubo é 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Mas por que 3 vezes? Porque o expoente é 3. Então, 4 elevado ao cubo, sendo 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes, nós fazemos 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é 64. Portanto, eu digo que 4 elevado ao cubo é exatamente igual a 64. Está dando para entender? Está relembrando as habilidades da potenciação? Pois vamos continuar. Então, eu tenho aqui 2 elevado à quarta potência. Significa que eu irei pegar o 2, multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes. E aí eu faço 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8 e vezes 2 é 16. Então, 2 elevado à quarta potência é 16. E por último, nós temos 2 elevado a 5. De igual forma, nós vamos pegar a base 2, multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Aí eu faço 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Logo, 2 elevado a 5 é 32. E aí, deu para entender? Deu para clarear o que é a potenciação? Pois é, o principal objetivo dessa aula é você relembrar sobre as habilidades da potenciação. É você entender os primeiros passos que nós devemos dar para estudar a potenciação. Saber quando uma potenciação tem um nome específico, saber qual é a função da base, saber quem é a base, saber qual é a função do expoente, quem é o expoente, saber quem é a potência e assim sucessivamente. Olha, e agora nós temos aqui um desafiozinho, uma atividade. Ele quer saber, na igualdade, 2 elevado ao cubo é igual a 8, responda. O que é que ele quer saber sobre essa operação de potenciação? Ele quer saber o seguinte, qual foi a operação efetuada? Olhe, qual é o tipo de operação que estamos trabalhando? Estamos trabalhando com a potenciação. Então, a operação efetuada aqui foi a potenciação. Depois, ele quer saber na letra B, qual é o expoente? Nessa potenciaçãozinha aqui, quem é o expoente? O expoente é 3, ou seja, é o númerozinho que vem acima da base. Depois, ele quer saber qual é a base. A base é o 2, pois é o númerozinho que multiplica ele por ele mesmo. E aí, na letra D, ele quer saber qual é a potência. Lembrando que a potência é o resultado de uma operação de potenciação. Nesse caso é 8. E aí, na questão 2, ele está dizendo o seguinte, olha, calcule sobre a forma de produto. O que é calcular sobre a forma de produto? Pois é, calcular sobre a forma de produto é usar a multiplicação, pois uma operação de potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. E aí, vamos lá? Pois bem, calculando sobre a forma de produto, nós temos 5 elevado a 4, que é 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E aí nós temos 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125 e 125 vezes 5 é 625. Logo, 5 elevado a 4 é igual a 625. 9 elevado a 2. Olha, é fácil. 9 elevado a 2 é 9 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 9 vezes 9 é 81. Então, 9 elevado a 2 é 81. Não confundam-se em 9 vezes 2. É a base multiplicada por ela mesma, quantidade de vezes que o expoente indica. E 2 elevado a 6.
2 elevado a 6 é 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. E esse daí você vai fazer em casa sozinho.